E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas que vamos abordar. Começando com os reflexos do empate por 1x1 contra o CSA na partida desse último domingo. E é engraçado que eu sempre faço a live após a partida e vi alguns comentários das pessoas dizendo que eu estava pegando pesado com o time, que foi um jogo que teve várias circunstâncias atenuantes e que é um início de trabalho e tudo mais. Olha, pode até ser, tá? Eu não descarto nunca a hipótese de eu estar errado, até porque o que eu tenho é apenas uma opinião, não tenho obrigação de estar sempre certo e não tenho a intenção de fazer com que a minha opinião seja melhor do que a de ninguém. É apenas a minha visão sobre o jogo. Agora é importante destacar uma coisa. Se o Cruzeiro tivesse jogado com a postura que jogou ontem e o técnico fosse o Mano Menezes, eu iria criticar ou eu iria elogiar? Eu iria falar dos atenuantes ou eu iria questionar a postura do time, esse roteiro de se conformar com vantagem mínima e ser castigado no fim? Eu tenho certeza que eu iria criticar da mesma forma que eu critiquei com o técnico sendo Rogério Ceni. Eu tento manter essa coerência. E a mudança no comando técnico não muda para mim o fato de que eu estou de saco cheio de ver o Cruzeiro jogando pontos fora no Campeonato Brasileiro, sempre seguindo essa mesma cartilha. E o Rogério Ceni falou algumas coisas na coletiva após o jogo que eu concordo plenamente, não discuto isso. Por exemplo, perder o Pedro Rocha em cima da hora do jogo, como aconteceu, prejudica o time? Com certeza prejudica. Até porque a entrada do Robinho é um jogador que não tem essa característica de velocidade e a gente perdeu muito da intensidade na frente com essa mudança forçada. O Rogério cita também a questão da queda física que o time teve no segundo tempo, que também é um fato. Inclusive, eu até ressaltei isso também na live de ontem. O preparador físico do Rogério falou que os jogadores ainda não estão num nível que ele considera ideal, que precisa de mais 1-2 semanas aí para que eles estejam aí numa boa condição. Eu entendo tudo isso, eu concordo. De fato, o Cruzeiro teve uma queda física muito grande. Eu vi até gente falando assim, a média de idade do Cruzeiro no jogo ontem não era tão alta assim para justificar. Beleza, mas se você consegue segmentar esse número da média de idade por setor, você vai ver que no meio campo e no ataque, a gente tinha jogadores de uma idade muito avançada. E essa média de idade só caiu muito, se eu não me engano, a média de idade dos jogadores em campo ontem era de 24 anos, porque aí a gente considera que Orejuela é um jogador jovem, Dodô é um jogador mais jovem e Kaká e Fabrício Bruno também são zagueiros jovens. Agora, do meio para frente, a gente tinha muitos jogadores lentos e muitos jogadores que no final do jogo estavam mortos. Então sim, tem um pouco do ingrediente da idade, jogadores mais velhos, tem um pouco do ingrediente dos jogadores que têm características de mais controle de jogo, mais posse de bola e menos velocidade. Agora, o Rogério Ceni ir para a coletiva e mais uma vez falar dessa falta de jogadores de velocidade, que ele não tinha quem colocar no campo, eu discordo plenamente, porque ele tinha pelo menos o Maurício no banco, que é um jogador que tem sim velocidade para jogar pelo lado. Se ele não botou o Maurício é porque ele não quis botar o Maurício. Se ele insistiu com o Thiago Neves e Fred até o finalzinho do jogo, foi porque ele quis assim. Eu entendo, ele precisou fazer 2 mexidas, a terceira ele adiou, porque porventura se você perde um jogador faltando 10 minutos, você ia ter que jogar com 1 a menos. E eu entendo que aí tem um outro aspecto a gente observar, que quando o Rogério Ceni veio para o Cruzeiro, ele sabia muito bem qual era o elenco que ele ia trabalhar, ele sabia que a janela de transferências para a Europa já estava acabada, já estava fechada, e ele sabe muito bem que o Cruzeiro não tem dinheiro para grandes contratações. Então esse negócio de ir para a coletiva para falar que quer mais jogador, que precisa de jogadores de velocidade, não me parece ser o adequado, especialmente quando ele prometeu olhar para a base e até agora não botou ninguém em campo. A Emerson já começou a cornetar o Rogério? Não, a questão não é essa, inclusive acho que foi uma boa escolha. Como eu disse, eu teria apostado no Dorival, mas acho que o Rogério Ceni foi sim um acerto da diretoria, é um treinador que tem condição de fazer a gente melhorar muito. Mas a partir do momento que ele prometeu usar a base, prometeu usar jogadores jovens, jogadores diferentes, e está insistindo nos mesmos jogadores que o Mano usava, e no domingo contra o CSA jogou na mesma postura que o Cruzeiro vinha jogando, sentado em cima da bola e evitando que houvesse jogo, eu vou questioná-lo assim como eu questionava o time do Mano fazendo isso. E só uma observação sobre o Guilherme do Sport, que parece ser o jogador que realmente o Cruzeiro quer contratar. Eu não tenho a menor dúvida de que o Guilherme é um jogador que não vai mudar o patamar do Cruzeiro. Ou alguém tá achando que o possante Guilherme, destaque do Sport na Série B, é alguém que vai chegar ao Cruzeiro e revolucionar as coisas. Não é, nunca foi em lugar nenhum e não vai ser no Cruzeiro. Vai me desculpar, mas botar demasiada expectativa nesse jogador só vai fazer com que a torcida perca a paciência com ele no terceiro jogo. E aí vale ressaltar uma coisa que o Marcelo de Gian deu entrevista nessa segunda-feira, descartou a possibilidade de contratação do Claudinho
Mateuzinho, que é aquele jogador que está no Bragantino, fazendo também boa Série B. O Djian já falou que esse não tem como trazer, que o Clube Paulista, que tem a prioridade para a compra dele, vai ficar com o jogador. Com relação ao Guilherme, ele não falou nada, não falou que sim nem que não. Aparentemente estão negociando. Existe sim a possibilidade desse atleta vir ao Cruzeiro, mas nesse momento não dá pra gente afirmar nada. Tem que esperar o decorrer da semana e certamente essa semana nós vamos ter a definição. O Djian falou inclusive na possibilidade de chegada de 1 ou 2 jogadores. Aí vamos aguardar quem seriam esses jogadores, mas eu acho que vem, no final das contas, se vier um jogador de velocidade, que eu acho que pode ser de fato o Guilherme, e um volante que eu acredito que vai ser o Jobson dos Santos. Me parece ser aí os dois nomes mais possíveis de vir ao Cruzeiro. Certamente nessa semana essas novelas aí de especulação vão ter um fim. E só uma última observação sobre esse jogo contra o CSA. O Cruzeiro completou 21 partidas sem vencer fora de casa pelo Brasileirão. Nosso último triunfo foi na edição do ano passado, quando a gente ganhou do Ceará por 1-0 no mês de junho. Eu acho que a gente não pode tratar essa situação como algo normal, porque não é. Nos últimos anos a gente acabou perdoando muito as campanhas medíocres que o Cruzeiro fez no Campeonato Brasileiro por causa dos títulos da Copa do Brasil. E convenhamos, esse ano é bem difícil que a gente consiga um novo título, até pela situação complicada que a gente tem que reverter contra o Internacional no Beira-Rio. Claro que é possível a gente ganhar do Inter lá, mas não é algo provável, nós não somos os favoritos. E aí temos que lembrar que nos últimos anos o Cruzeiro fez ali campanhas de meio de tabela. E esse ano o desempenho é bem pior, nós estamos de fato lutando contra o rebaixamento. Se a gente não melhorar esse desempenho tanto em casa quanto fora, nós vamos sofrer até o final do ano e eu acho que ninguém quer isso. Resumo da ópera, eu quero menos palavra e mais ação, menos desculpinha e mais solução dentro de campo. Eu tô bem cansado de ver o Cruzeiro repetindo erros, repetindo discursos, sempre falando, não, nós temos que chamar a responsabilidade, e a hora que chega dentro de campo, ninguém chama a responsa e a gente segue perdendo pontos bobos. Agora, um assunto que não é novo, apareceu no último sábado, mas é muito relevante, preciso abordar aqui no canal, que é a respeito da antecipação de cotas de TV que foi feita por essa diretoria, e aí, né, não é novidade pra ninguém. Mais uma cagada da diretoria, e falo cagada porque eu não posso dizer que é crime, embora pareça. O Super Esporte divulgou documentos que comprovam que o presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, antecipou receitas que o clube tem a receber de verba de TV até 2022 para receber aí no ano passado, 2018, ele pegou essa grana. O Cruzeiro teria um valor de 70 milhões a receber e por essa manobra contábil ele acabou pegando 58 milhões à vista e esses outros 12 milhões simplesmente se perderam. Se perderam não, só explicando para não ficar nenhuma dúvida. O Cruzeiro tinha 70 milhões a receber, né, cotas aí, a cada ano o Cruzeiro tinha que receber um pedacinho até 2022, quando não é mais gestão do Wagner Pires. Mas ainda assim, a manobra foi pegar 58 milhões à vista, coisa que aconteceu em 2018. Com isso, os 12 milhões restantes, é um pouquinho mais de 12 milhões até, são a taxa que a empresa, né, a tal da Polo, que é a empresa que adiantou essa grana para o Cruzeiro, cobrou por fazer essa ação. Então, basicamente, eram 70 milhões parcelados, o Cruzeiro pegou de uma vez 58 e mais de 12 milhões foram aí para uma terceira parte. E aí nós estamos falando de um comprometimento de mais de 17% da receita. Ou seja, você tem uma verba de TV que é a verba mais garantida que o clube de futebol tem a receber, porque a Globo tem quase todos os defeitos do mundo, mas esse ele não tem. O que a Globo promete aos clubes, ela cumpre religiosamente, então o Cruzeiro tinha essa verba a receber e agora a grana que o Cruzeiro teria a receber vai ser repassado para a Polo, porque o Cruzeiro já pegou a grana e obviamente já consumiu. E aí vale ressaltar que a antecipação dessas receitas por um período superior ao do mandato do atual presidente é uma característica que fere as regras do Profut, que é aquele financiamento que foi feito pelo governo federal. A última vez, né, pelo menos a mais recente, que o governo federal passou a mão na cabeça dos clubes aí, dando uma aliviada boa na dívida deles. Até por isso, Wagner Pires assinou outro documento datado de junho do ano passado, tem lá também na matéria do Super Esportes, em que tenta justificar essa ação, né, como se esse dinheiro antecipado fosse para cobrir dívidas anteriores, né, questões antigas e assim tentar reduzir o nível de endividamento do clube. A questão é que, assim como todas as demais ações que a diretoria toma, nada é provado, nada é justificado, a origem do dinheiro a gente sabe, agora para onde ele foi, né, onde ele foi gasto, aí é sempre um grande mistério. Traduzindo, esse documento que o Wagner assinou foi apenas uma tentativa, certamente ele foi orientado por advogados do clube a isso,
uma tentativa desesperada de não perder o Profut, porque se o Cruzeiro perde esse financiamento, aí sim as nossas dívidas vão disparar de uma forma ainda mais absurda, sendo que no último ano já foi, né, aquele desastre que todo mundo viu no balanço. E é muito engraçada a irresponsabilidade dessa diretoria com o futuro do clube, porque toda hora eles tomam essas medidas completamente sem noção, jogam dinheiro do clube fora, nesse caso foram 12 milhões, naquela venda do Mike, né, era uma venda por 4 milhões de euros, o passe fixado, valor fixado em contrato de empréstimo, e o Cruzeiro foi lá e deu um desconto de 1 milhão de euros, ou seja, deu um desconto de 25% no valor, porque não podia esperar os 3 meses restantes do ano, porque estava desesperado para pagar imposto, né? Tava devendo salário, devendo FGTS de jogador. Uma incompetência em cima da outra, né? Vira uma bola de neve absurda, uma situação que está se tornando realmente incontrolável, e daqui a pouco a dívida do Cruzeiro vai sim se tornar impagável, até porque a única forma que essa diretoria conhece para fazer dinheiro é pegar empréstimo em banco, né, com juros absurdos, e dever cada vez mais. Não se espantem se a dívida do Cruzeiro no próximo balanço estiver em 600 e tantos, até 700 milhões. E aí eu queria saber onde estão aquelas pessoas que defendiam a diretoria e que falavam aí na tal da contabilidade criativa, disseram que o Cruzeiro tem um potencial de arrecadação absurdo, que a gente tem que ser agressivo, tem que ser corajoso. Onde é que a agressividade e a coragem estão nos levando, gente? Nesse momento o Cruzeiro está com salário atrasado, simplesmente não tem ideia de como vai pagar o salário atrasado do mês passado, não tem ideia de como vai pagar o próximo salário, até porque se a gente conseguir a classificação na Copa do Brasil, maravilha. 21 milhões na conta vão dar um alívio maravilhoso. Se a gente cair para o Internacional, esse dinheiro não vai cair na conta, e aí? Como que a gente vai pagar o próximo salário? Tem jogador para o Cruzeiro vender nesse momento e fazer dinheiro? Não, não tem. Porque hoje a gente tem jogadores muito jovens, jogadores que não explodiram até o momento, que o mercado internacional principalmente não se interessa, ou nossos jogadores são velhos, jogadores que ninguém se interessa, porque jogador velho ninguém quer, e o valor de mercado de jogador velho é muito baixo. O Cruzeiro está sim num mato sem cachorro, e até por isso cada ponto que a gente perde no Campeonato Brasileiro tem me incomodado muito. O resultado de ontem contra o CSA me deixou de fato muito puto, porque são 2 pontos irrecuperáveis, assim como tantos outros que a gente já jogou fora nesse campeonato. E, gente, a briga do Cruzeiro esse ano, ela de fato é contra o rebaixamento. Quem ainda não entendeu isso, considera um simples cenário. Nesse momento, o Cruzeiro está com 1 mês de salário atrasado. Não sabemos como vai acontecer nos próximos meses. Se continuar atrasando o salário, é natural que o time siga tendo problemas, os jogadores vão ficando putos, vai ter ambiente ruim lá dentro do clube, e aí? Até onde essa crise pode chegar? Será que ninguém está considerando esse risco? Sabe, a situação do Cruzeiro é sim muito complicada e a gente precisa somar ponto logo, bater o quanto antes esses 46 pontos aí no Campeonato Brasileiro para acabar com qualquer perigo. Sobre a insatisfação com essa diretoria, eu falei sobre isso rapidamente na live de ontem, mas vou abordar novamente agora um pouco mais em detalhe, que é a respeito de um abaixo-assinado que foi criado por torcedores do Cruzeiro, pedindo o fim da gestão Wagner Pires de Sá. Pelo que vi, a iniciativa foi da torcida celeste tricordiana, né, da cidade de Três Corações, acredito, e já tem mais de 11 mil assinaturas até o momento que eu fecho esse vídeo. Uma delas é a minha, inclusive vou deixar o link aqui embaixo para que vocês também assinem, e nem é porque eu acho que, nossa, vamos assinar aqui um abaixo-assinado e a diretoria do Cruzeiro vai sair. Não, eu acho que as coisas não são simples assim, e não vejo ninguém na diretoria do Cruzeiro com dignidade suficiente para enxergar que a partir do momento que a torcida não se sente representada por eles, eles não vão querer ficar lá. Não, a intenção deles é ganhar dinheiro, e eu tenho certeza que eles estão ganhando muito dinheiro do clube. Mas a partir do momento que nós, torcedores, não podemos fazer absolutamente nada de efetivo para tirar essa diretoria, eu acho que qualquer iniciativa popular que surja, vale a pena a gente abraçar, sabe? Tipo assim, é melhor assinar do que não fazer nada, por mais que uma assinatura muitas vezes não vá resolver as coisas. É super tranquilo abaixo-assinado, é nome, sobrenome e um e-mail válido, e já tá lá participando desse pedido aí da saída da diretoria. E muitas vezes eu vejo comentários assim, e aí, o que a gente pode fazer para tirar a diretoria do Cruzeiro? Gente, quem pode tirar a diretoria do Cruzeiro é o Conselho Deliberativo. Nós, torcedores, somos absolutamente reféns. Nós não temos poder nenhum dentro do clube, e esse é outro problema muito grave que a gente tem. Nem quem é sócio do futebol, né, quem paga a mensalidade ao clube, nem essas pessoas não têm poder nenhum, não tem nem poder de voto. Em vários outros momentos a gente já abordou essa falta de democratização do clube, como o Cruzeiro é uma Coreiazinha do Norte, né, um clubinho fechado que só esses figurões aí frequentam, só eles dão as cartas, e a torcida apenas torce, né? O papel da torcida é vai lá no estádio, faz festa lá pra gente achar bonito.
mas na hora de participar efetivamente do dia a dia do clube, nós não valemos nada para eles. Eu acho que os integrantes do nosso Conselho Deliberativo já deram provas suficientes que para eles noite de caldo, churrasco e cerveja de graça são muito mais importantes que o futuro do clube que a gente ama, e o Zezé Perrella, que é o presidente do conselho, que é o cara mais poderoso ali dentro, claramente está super satisfeito com a situação, né? Tá muito confortável, e aí a gente não pode esquecer que esse desastre financeiro do Cruzeiro começou na mão do Perrella, se agravou com o Gilvan e se agravou ainda mais com o Wagner Pires. Mas o Perrella é quem começou tudo isso, com os desmandos dele e da forma que ele negligenciou o clube completamente ali nos últimos anos da sua gestão. Enfim, nós estamos na mão de gente que não dá para confiar nem na honestidade, nem no interesse em fazer do Cruzeiro um time mais forte. São pessoas que realmente, assim, não me dão expectativa positiva nenhuma. Então na descrição do vídeo tá aí o link do abaixo assinado, e eu vou deixar também o link da reportagem do Super Esportes, que tem lá os documentos assinados pelo Wagner Pires, que falam dessa antecipação de receita, porque sempre aparece alguém nos comentários do vídeo para falar que isso tudo é mentira, que o Cruzeiro está sendo muito bem administrado e que estamos sofrendo com uma conspiração midiática. Enfim, cada um acredita no que quiser, né? Mas até onde eu sei, documento assinado, registrado em cartório, com o nome do presidente, carimbo, caralho, A4, isso é prova, isso não é opinião, isso é documento, isso é fato, é batom na cueca, irmão, não tem o que justificar. Por fim, uma pincelada aí sobre o futebol feminino, né, que nesse domingo empatou com o São Paulo por 1-1 na grande decisão do Campeonato Brasileiro da Série A2. Com isso, o Cruzeiro ficou com o vice-campeonato. São Paulo tinha vencido a primeira partida por 4-0. Com isso, o São Paulo fica com a taça, o Cruzeiro com o segundo lugar. Os dois estão na primeira divisão do ano que vem, a exemplo de Grêmio e Palmeiras, que também subiram e pararam nas semifinais. Sobre o jogo, o Cruzeiro poderia ter feito mais. No primeiro tempo a gente foi superior, as meninas estavam jogando bem. A gente abriu o placar com um gol de pênalti da Duda, que ela bateu, aí a goleira defendeu, mas parece que tinha se adiantado um pouquinho, mandou voltar, na segunda cobrança a Duda fez o gol. E o Cruzeiro teve pelo menos mais duas chances muito claras para marcar o gol, acabou esbarrando aí em finalizações ruins, a goleira do São Paulo também fez um bom trabalho, e no segundo tempo o Cruzeiro acabou tomando um gol de bola parada, cruzamento na área, gol de cabeça, né, falha da defesa, e aí foi pro saco, porque aí precisava fazer 5-1 para conseguir alguma coisa, deu aquela desmoronada no aspecto psicológico. O Cruzeiro até teve chance para fazer mais gol e novamente desperdiçou muitas chances. A exemplo do time masculino, né? Faltou matar o jogo, faltou competência no arremate, mas valeu muito pela campanha, pela subida para a primeira divisão, e agora é torcer para que seja feito de verdade um planejamento, né? Porque esse ano foi tudo de forma desesperada em cima da hora e deu muito certo, mas pro ano que vem vamos torcer para que o Cruzeiro faça um planejamento mais correto, se reforce adequadamente, consiga mais patrocinadores, né? Porque já conseguiu pelo menos o patrocinador master, mas que consiga mais patrocinadores e, consequentemente, mais investimento. E que segurem a Duda, cara, porque essa menina joga muita bola. Ela fez o nosso gol ontem, se eu não me engano, foram 12 gols dela nessa campanha do Cruzeiro, foi uma das artilheiras do campeonato. Joga muita bola, meio campista, muito inteligente, muito boa tecnicamente, e tem 18 anos, cara. Essa menina é muito boa, vai pegar a seleção. Certamente, se o Cruzeiro não ficar esperto, vai perder ela para outro clube daqui ou do exterior. Então acredito que ela, que é a nossa camisa 10, tem que ser tratada de fato como uma das grandes joias aí desse time feminino do Cruzeiro para os próximos anos e para fazer bonito já no Campeonato Brasileiro da primeira divisão do ano que vem. Bom, galera, esse vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para opinar sobre cada um dos temas que abordamos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!